Olá, queridos alunos do 7º ano, tudo bem com você? Eu estou bem, professora Elisângela, e nós vamos falar nessa aula sobre pressão atmosférica e as modificações na atmosfera. Bora lá comigo? Quero perguntar para você, está num ambiente favorável? Está confortável? E o teu caderno? Está aí com você? Muito bem. Bora lá então atentar-se aos nossos objetivos dessa aula. São 2 objetivos. O primeiro é relacionar a variação da pressão atmosférica com a altitude. O segundo objetivo é identificar as causas naturais e antrópicas que provocam modificações na composição da atmosfera. Quero convidá-los para observar essa imagem aqui, ó. O que você já observa aqui? A gente já está vendo aqui fumaça, né? A gente percebe também árvores, um campo verde aqui, né? Mais aqui na frente. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as consequências? Quais são as consequências que estão ocorrendo com a interferência humana na natureza? Isso mesmo. Quais são as consequências? Quais consequências estão ocorrendo com a interferência humana na natureza? Vou deixar essa imagem aqui para você observar, pensar um pouquinho e eu já volto para dar continuidade até daqui a pouco. Voltei, queridos alunos. E aí, quero que você me responda. Quais são as consequências que estão ocorrendo com a interferência humana na natureza? Isso mesmo. Quando o homem interfere na natureza, quando ele provoca alguma alteração ali na natureza, quais são as consequências dessas ações humanas? Bem, a gente pode destacar algumas, dentre tantas, né? A gente, observando essa imagem, que ela já nos ajuda muito a pensar nessas consequências, a gente já consegue detectar o que nessa imagem? Poluição atmosférica, né? Ou seja, ar puro, nada aqui num ambiente como é retratado esse aqui na imagem para nós, né? A gente está vendo aqui a emissão de fumaças, né, das indústrias que estão sendo liberadas aqui, e isso vai o quê? Poluir a atmosfera. Poluindo a atmosfera, né? Essa região onde está presente ali, né? Onde estão presentes os gases, né? Principalmente o oxigênio que nós, seres vivos, né? A maioria deles precisam para sobreviver. A gente vai ter um ar ali puro com um ambiente assim? Não, né? O ambiente vai estar poluído, né? Por conta da interferência humana. E com isso a gente não vai ter ali um ar puro para a nossa respiração. Somente essa questão do ar, professora? Bom, só para fechar essa questão da poluição atmosférica, consequentemente pode ocorrer doenças. Isso mesmo, muitas doenças são provocadas por conta de ter ali uma atmosfera que está com seus gases, o ar está poluído, né? Então as doenças surgem. Mas também outras interferências, né, ali que o homem pode provocar no ambiente, pode também desencadear outras consequências, né? Espécies, né, que são típicas daquele lugar vão perder o seu habitat, vão ter que sofrer para se adaptar em outras regiões, né? Muitas espécies vegetais vão ser extintas também ali daquele espaço. Então, são várias consequências que a gente consegue perceber com a interferência humana na natureza. Muito bem. O ar. Vamos falar do ar então, né? Ele está presente desde o nível do mar até as altitudes, certo? De centenas de quilômetros. Essa camada de ar faz com que tudo aquilo que está na superfície terrestre fica submetida a uma pressão que é chamada de
pressão atmosférica. Muito bem, com a pressão atmosférica, como que ela está relacionada a quê? Ela está relacionada à camada de ar, que está acima da superfície terrestre. E ela varia de acordo com o quê? Com a altitude. Quanto maior a altitude, menor será a pressão. Menor altitude, maior vai ser a pressão, ok? A pressão atmosférica. Em grandes altitudes, ok? A quantidade de gases é proporcionalmente menor do que em altitudes próximas ao nível do mar. Dessa maneira, à medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica ela vai diminuir gradativamente e o ar vai se expandindo, ficando, portanto, mais rarefeito, menos denso, né? Ele vai ficar mais leve. Considera-se poluente o quê? Qualquer substância que polui. Exatamente, qualquer substância que polui e que está presente no ar. Olha aqui essa imagem, confere aqui, ó. Olha aqui. Substâncias, né, que estão ricas em quê? Em poluentes, né? Uma quantidade demasiada, né, pode tornar o quê? O ar impróprio para ser o quê? Reutilizado ali para os seres vivos que precisam respirar, para os seres vivos que precisam do oxigênio. Mas, no caso de um ar que está impróprio, está contaminado, é difícil, né? Ter uma condição de saúde ali, de vida, né? Vamos dizer assim, boa, condições boas, uma saúde boa. Não, o que vai acontecer? Causar doenças. Exatamente. Se a gente respira um ar, né, tão poluído, né, com a presença desses poluentes aqui na camada atmosférica, provavelmente as doenças virão também. Claro, não somente pensando nessa questão da saúde, embora seja, né, uma das mais importantes, mas nós não podemos também descartar as alterações ambientais que são provocadas e com isso muitas espécies daquela região, elas morrem, né? E muitas podem entrar em extinção. Então são características que são muito importantes, que devem ser observadas, deve-se tratar com cautela e prudência ao provocar uma situação como essa, para evitar a poluição atmosférica que pode desencadear doenças e também tornando os ecossistemas impróprios, né, para a sobrevivência ali de muitos seres vivos. A poluição do ar pode afetar patrimônios culturais, exatamente, por conta de ar contaminado, poluído, em decorrência do quê? Das chuvas ácidas, exatamente. São provocadas ali pela poluição atmosférica e essa poluição atmosférica que é provocada ali pela ação do homem. Então, essas chuvas ácidas, elas vão fazer o quê? Vão causar corrosão, né? Vai corroer, então, gradativamente monumentos. Então, olha aqui, ó, patrimônios culturais podem ser deteriorados, né? Prejudicados, afetados por conta da poluição atmosférica, que vai ali provocar as chuvas ácidas e provocar, então, gradativamente a corrosão dessas, vamos dizer assim, desses patrimônios, né, que são culturais. Por ser, gente, um solvente, agora já estamos falando de um outro aspecto, tá? Por se tratar de um solvente, desculpa, a língua da professora deu uma enrolada, por se tratar de um solvente, praticamente todas as substâncias, a água também dissolve gases, isso mesmo, ela tem essa capacidade, né? Então, praticamente todas as substâncias, é um solvente, é conhecido como solvente, né? Maior solvente natural. Então, ela dissolve os gases que estão presentes na atmosfera, né? Quando esses gases são tóxicos, o que quer dizer isso? Prejudiciais, nocivos, que fazem mal à saúde, né? Que são formados aí pelo enxofre, né, nitrogênio, acidez da água, vai acontecer o quê? Vai se elevar em alta quantidade. Nem sempre a chuva ácida cai no mesmo local em que os gases poluentes foram liberados. O vento, por exemplo, tá? Então, o vento pode levar as nuvens que estão carregadas, né? Carregadas por quê? Carregadas com água e as substâncias que são
tóxicas que vão provocar ali o quê? As chuvas ácidas que vão deteriorar, então, monumentos, né? O vento vai levar essas nuvens para outros lugares, cidades, florestas, né? Mares, entre outros locais. O que vai acontecer? Olha aqui, ó, um desmatamento, né? Meio que natural, a chuva ácida aí pode provocar, né? Monumentos históricos, culturais que são deteriorados também por conta da chuva ácida. Animais, né? Que chegam a morrer por conta disso, né? As chuvas ácidas. Lembrando que essa chuva ácida ela vem ali em decorrência da poluição atmosférica. Muito bem, quero propor para você agora um momentinho para pensarmos. E eu vou propor para você fazer isso com a sua turma também. Tem essa imagem aqui do lado que eu convido você a observar. E eu proponho uma sadia discussão aí, né, rica em argumentos, né, com seus colegas da turma. Você foi contratado, vamos pensar nessa seguinte situação, você foi contratado para restaurar uma estátua na praça da sua cidade. Conhece aí uma praça aí na tua cidade? Você foi contratado para trabalhar nela, fazer a restauração de uma estátua. A estátua era feita de mármore e apresentava partes desgastadas. Como o desgaste da estátua poderia ser explicado? Eu vou deixar essa pergunta para você discutir de forma sadia aí com seus colegas de turma, como que essa imagem aí da praça da tua cidade aí, essa imagem, essa estátua que você foi convidado para restaurar, como que ela foi, né, desgastada? Como que você explicaria isso aí, você com seus colegas? Vou dar um tempinho para vocês aí, né, observar e discutir essa situação e eu volto daqui a pouco para a gente dar continuidade nesta aula. Até daqui a pouco. Voltei, gente linda. E aí, como que foi essa sadia discussão? Vocês que foram contratados para restaurar a estátua na praça da sua cidade. E aí, né? Como o desgaste da estátua poderia ser explicado? A discussão foi boa? Muito bem, parabéns aí pela dedicação de vocês, tá? É isso aí. Então, além de tudo que nós já falamos sobre a poluição atmosférica, quero dizer para você também que o aumento de gases poluentes na atmosfera, isso mesmo, os gases que poluem a atmosfera, eles vão fazer o quê? Eles vão também intensificar o efeito estufa. O efeito estufa, ele é algo natural e bom para nós. No entanto, o aumento gradativo, né, dos poluentes na atmosfera vão intensificar, né, o efeito estufa, e o efeito estufa intensificado dessa maneira, principalmente, ele é prejudicial e a ponto de dar origem ao aquecimento global, né, que é a elevação demasiada da temperatura, né, no planeta, e com isso, né,
muitos males aí são desencadeados por conta do aquecimento global. Uma importante função, falando em aquecimento global, né? Uma importante função do gás carbônico é contribuir para a manutenção da temperatura média em nosso planeta. Por meio do quê? Do efeito estufa, isso mesmo. Lembra que a professora acabou de falar que o efeito estufa é naturalmente algo bom? Naturalmente, ele é bom para nós e conta com a presença do gás carbônico. No entanto, quando ele é alterado pelos poluentes, né, da atmosfera, ele passa a ser desagradável para a saúde, principalmente a saúde humana, desencadeando ali, dando origem ao aquecimento global e provocando muitos males ali para os seres vivos. Um aumento significativo da queima de combustíveis fósseis e a destruição das áreas naturais fizeram com que a quantidade do gás carbônico e do metano, né, por exemplo, na atmosfera aumentasse muito. Então, excesso de gás carbônico, também do metano, contribuíram para o aumento do aquecimento global, minha gente. Esse fenômeno, ele pode provocar o quê? O que ele provoca? Derretimento de geleiras, ok? Aumento do nível dos oceanos, alteração também no início das estações do ano, provoca-se enchentes, também podem provocar secas, inundações e alterações nas correntes marítimas. Então, algumas consequências aqui que o fenômeno do aquecimento global pode provocar, então, nos ambientes. Vamos pensar mais um pouco, então? Isso mesmo, vou propor aí para você pensar junto com a tua turma aí, com os seus colegas de turma também, eu proponho uma sadia discussão sobre essa imagem aqui que a gente está vendo que vai nos ajudar. Observe essa imagem e discuta aí com a tua turma. Cite duas causas da intensificação do efeito estufa. Para cada uma delas, indique formas que podem revertê-las, que podem ser revertidas. Então, duas situações aí, duas causas que provocam a intensificação do efeito estufa. E para cada uma dessas causas, indique formas que possam ser revertidas essas causas. Observe essa imagem e faça uma sadia discussão com a sua turma e eu já volto para darmos continuidade até daqui a pouco. Voltei, queridos alunos, e aí, como que foi então essa sadia discussão aí? Mencionaram então essas duas causas da intensificação do efeito estufa e também vocês propuseram aí, fizeram indicação de possibilidades aí para reverter essa situação? Parabéns aí pela dedicação de vocês e a união aí então para poder estar pensando, né, em algo que com certeza pode sim contribuir muito para a saúde do nosso planeta, o bem-estar de todos. Minha gente, o ozônio, vamos falar do ozônio, o principal gás da camada de ozônio, que tem a função então de filtrar, né, o excesso, né, dos raios ultravioletas
que são nocivos, que fazem mal para os seres vivos, tá? Um grande problema que está acontecendo, né, na camada de ozônio, que está destruindo, né, a camada de ozônio, é a ação do homem, exatamente. Atividades humanas estão fazendo com que forma-se o chamado buraco na camada de ozônio, ou seja, gases estão ali prejudicando, gases nocivos estão prejudicando, estão sendo liberados e provocando ali a destruição da camada de ozônio. E o principal gás que atua na degradação da camada de ozônio são os chamados clorofluorcarbonetos. Exatamente, a destruição da camada de ozônio, ela ocorre por quê? Porque o cloro que está livre, né, reage com o quê? Com o ozônio em forma de outras substâncias e com isso vai perder a sua função. Qual que é a mesma função ali do ozônio? Filtrar ali as altíssimas quantidades dos raios ultravioletas. Então, nessa situação, ele não vai conseguir filtrar os raios ultravioletas. Bora fazer uma atividade? Tá com o caderno no jeito aí? Bora lá então, que você vai anotar. No mês de outubro de 2010, uma grande região do sul do Chile entrou em estado de alerta por causa dos altos índices de radiação ultravioleta, consequência da diminuição da camada de ozônio. As pessoas foram orientadas a usar óculos escuros, camisetas de mangas longas e chapéus sempre que se expusessem ao sol. Por que essas recomendações foram feitas? Nós percebemos aqui que muitas, né? Por quê? Claro, vou dar um tempinho para você anotar essa atividade no teu caderno. Se quiser já ir socializando e pensando com seus colegas de turma, pode assim fazer e eu retorno daqui a pouquinho para conferirmos juntos. Até daqui a pouco. Voltei, queridos alunos. Atividade realizada com sucesso? Muito bem, mantenha esse caderno organizado para depois socializar com os colegas e, claro, apresentar ele para a tua professora, que ficará muito orgulhosa de você. Bora lá então. Por que tantas recomendações foram feitas aqui? O excesso de radiação ultravioleta pode causar danos aos seres vivos, como câncer de pele, por exemplo, enfraquecimento do sistema imunitário, sistema imunológico, né? E catarata, né? Então, sempre o uso de óculos escuros, camisas de mangas longas, chapéu, para então evitar tantos danos na saúde, né? Como a gente até mencionou aqui, o câncer de pele que pode ser desencadeado, enfraquecimento do sistema imunológico, e isso não é bom para ninguém. Muito bem, minha gente, o que nós vimos nesta aula? O conceito de pressão atmosférica, o conceito de poluente, falamos sobre chuva ácida, o aquecimento global e também falamos sobre o buraco na camada de ozônio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham feito muitas anotações, espero mais ainda que você fique bem, você e a sua família. Até breve, tchau, tchau.